Hoje, vivendo a vida com o reverendo Ismael Andrade Leandro Júnior, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a importância da experiência da pessoa idosa e porque os jovens podem aprender muitas lições valiosas com a vida dos idosos, porque eles tiveram experiências durante toda a sua vida. E como eu disse, eu aprendi algo importante com meu pai aos 93 anos, e digo, não só fui eu, não, nós teve outros profissionais que estão em plena atividade e desconheciam e precisaram parar a audiência para poder estudar e dar razão àquilo que ele propôs. Então eu quero dizer que a palavra de Deus realmente vem dando esta afirmativa e testificando com essas atitudes. E eu gostaria de ver que a Bíblia dá conselho também para todos nós, não só para os idosos, mas para aqueles que estão acompanhando. Eu gostaria que o senhor pudesse, com o seu raciocínio, dizer mais algo com relação a esse tema que nós estamos comentando. Olha, nós, assinantes, amamos muito aos nossos queridos idosos. Isso é muito importante. E a igreja de modo geral, e agora aqui eu coloco a igreja cristã, ela valoriza muito os idosos. Na nossa experiência local, nós temos líderes no auge da sua velhice, produzindo, trabalhando, se dedicando à causa de Deus, ao próximo. E nós vemos que em todas as fases da nossa vida nós podemos sim ser úteis. E não serve para viver que não vive para servir. Então, feliz aquele homem, aquela mulher, mesmo no alto da sua velhice, mas que sente prazer em fazer, em servir ao próximo. Na igreja não é diferente. É um espaço em que nós podemos interagir uns com os outros e servindo especialmente a Deus. Eu tenho a grata satisfação de dizer que muitos dos nossos líderes são líderes já na sua fase da terceira idade, que estão produzindo, estão trabalhando para Deus e para a sua obra. A Bíblia, doutor Arnaldo Gonino, ela é muito rica em conselhos, né? Aliás, o mais sábio de todos os livros. E eu tenho certeza que o senhor tem anotado aí também alguns textos, né? Então, por favor, comece e depois a gente vai trocando aqui. Eu anotei aqui em Tito 2, no capítulo 2, versículo 2 ao 5, que diz assim: exortam os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, são na fé, no amor, na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operadoras, donas de casa, operosas donas de casa, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que coisa interessante, doutor Arnaldo. Aí é uma exortação aos idosos, né? Isso. O meu assinante que está aí. É comum a gente ouvir de Silvio Santos, ouvir o Fernando Henrique Cardoso recentemente, ele dizendo, aos 80 anos eu posso dizer o que bem quiser. Não é bem isso não, viu, gente? A palavra de Deus diz que os idosos têm que ter sabedoria no instruir os mais novos. Não é porque você já acha que viveu tudo, já sofreu tudo que poderia ter sofrido, que você pode agir ou falar o que bem entender. A Bíblia nos compromete, nos responsabiliza também nessa fase da maturidade. Então você também é responsável, né? Mesmo já sendo tão idoso, achando que você pode fazer, até mesmo tratar o próximo como bem quiser. Não, a palavra de Deus, ela é rica em temperança, em instrução para o equilíbrio. Então nós também precisamos entender que nós não temos licença para dizer e fazer o que bem entendemos na nossa fase da maturidade. Nós falamos dos direitos das pessoas idosas, né? Mas também existem os deveres, né? Verdade. Deus estabelece os deveres para aqueles que já chegaram numa fase
da terceira idade. E que pode muito contribuir com a sua sabedoria, com seus conselhos, com o seu exemplo, não é? Principalmente. Com o seu exemplo, com suas palavras. Então, tudo isso é muito importante, ponderarmos. Nós temos que entender que a sabedoria de Deus que nos coloca como ordenamento, como ensinamento na sua palavra, nos dá um norte para a nossa vida. Certamente. Independentemente da sua idade. Aqui, essa exortação para o idoso orientar, ensinar os jovens, mas também cabe aos jovens também aceitar esses ensinamentos das pessoas mais velhas, com mais experiências, pessoas idosas que já passaram por grandes dificuldades na sua vida e estão ensinando. É verdade. E nós tem que acatar, né? Correto. E nós temos que aprender com a pessoa idosa, porque muitas vezes nós deixamos de errar, porque não precisamos ter o mesmo erro daquela pessoa que já passou por aquele erro, falar, olha, não vai por esse caminho, porque eu já apanhei por aí, vai por esse que é melhor. Eu não preciso apanhar, só seguir o ensinamento e o conselho da pessoa idosa. E nós queremos motivar você, idoso que está nos assistindo, realmente seja um orientador da sua família, dos seus amigos, seja exemplo no seu comportamento, no seu falar, no seu agir, porque é muito importante essa troca de experiência. E eu tenho experiência de ter recebido dos meus pais ensinamentos constantes, independentemente da idade deles. Sim. E eu quero arrematar esse pensamento, senhor, com uma frase que diz: inteligente é aquele que aprende com os seus próprios erros, mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, é bom a gente estar sempre ouvindo os mais velhos, porque eles vivenciaram muitas experiências que ainda a gente não viveu. Nós estamos encerrando mais um bloco e no próximo estaremos contando com a participação de Miguel Clementino, um atleta da terceira idade. O programa Vivendo a Vida vai para o intervalo, volta em seguida. Aguarde, não saia daí.